Quer ver? Ô, Reinaldo, assim como a gente está vendo aí que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, ela tem soltado a mão do Flávio Bolsonaro, quem fez isso também foi o Tarcísio de Freitas, tá? Principalmente depois que a relação do Flávio com o Daniel Vocaro veio à tona. O Tarcísio foi questionado ontem sobre os contatos entre os dois e ele falou o seguinte, que há muitas questões a serem explicadas pelo Flávio. Bora ver. Eu acho que é o seguinte, ele é pré-candidato à presidência da República, né? E isso é o cargo mais importante do Brasil, ou seja, ele está querendo assumir uma posição de liderança nacional. E aí é natural que ele converse com outros chefes de Estado, com outros líderes internacionais, outros líderes mundiais. E, obviamente, falar com o presidente dos Estados Unidos é extremamente saudável. Eu espero que ele tenha sucesso aí nessa visita dele. Como eu falei, eu acho que tem muitas questões que ele mesmo precisa explicar. Eu acho que a população está vendo aí esse escândalo do Banco Master, que é uma coisa que agride a sociedade como um todo. Isso deixa a sociedade em alerta e aí tudo tem que ser muito bem explicado. Não, é porque eu tenho uma agenda de governador. Veja, eu estou governando o Estado. Quando é que eu vou pensar em eleição? No período da campanha, no período da eleição. Sentiu, né? Olha, eu não sei se está vazando algum barulhinho, a reforma estava parada, mas parece que começou aqui, tá? Se estiver vazando, é isso, e hoje eu não fui para o consultório da minha filha. Mas espero que não atrapalhe o nosso andamento, ficar aqui um sonzinho, ambiente e tal. Rapaz, o Tarcísio, que era, enfim, que o capital queria como candidato, que o mercado queria como candidato, que o extremismo de centro queria como candidato, porque o Brasil gerou um tipo de colunismo único no mundo, que são os extremistas de centro, né? Que diz assim, se não tiver o candidato de centro, o candidato nem, a eleição é essencialmente ilegítima, porque sempre se vai votar em quem não se quer. Sempre vai votar em alguém por causa daquele que não se quer. Como se a eleição em segundo turno não fosse exatamente isso. Mas, enfim, o Tarcísio era esse cara. Né? Inclusive, ele promete essa tinta de cabelo, ele promete que ele vai consultar o Dário, que é o meu barbeiro, para resolver. Né, para nunca usar o Acaju Brasília, né, porque tem um tipo de cor que chama Acaju Brasília. Assim como tem um louro que também é um louro golpista, né, para as mulheres. Então, são tintas de cabelo que surgiram. Né. Ele era o candidato. Foi esmagado pelo esquema do Flávio. Do Flávio Eduardo. Né? Eduardo, não. Se a gente entrega a direita para ele, ele vai criar a sua própria grey política e vai nos aposentar. Eu escrevi isso no dia 7 de julho, não canso de lembrar, do ano passado. Até brinquei no podcast da Warren que eu participei, eu disse, muita gente da turma do mercado perdeu dinheiro porque achou que ia ser o Tarcísio. E eu disse, não vai ser. Vai ser um Bolsonaro. Agora, o Tarcísio, diante disso, ele tem uma disputa eleitoral pela frente. É franco favorito hoje, mas nunca se sabe. Ele vai se grudar no Flávio e vai dizer, não, o que eu, como faz o Valdemar, é absolutamente normal. Nós vamos ver o Valdemar daqui a pouco, de novo. Não, o que aconteceu é absolutamente normal. Não, ele está dizendo, tem muita coisa a explicar. Bicho, o que ele vai dizer? Até porque o maior doador da campanha dele foi o cunhado do Vocaro. Mas aí, doação legal. Até onde se sabe. Quer dizer, até onde se sabe. A doação que apareceu é uma doação legal, porque é uma doação declarada, de 2 milhões. Se foi só isso, foi legal e tá tudo certo. E à época não havia nada contra o banco. Né? Que anunciava em tudo quanto era lugar. Tá tudo certo. Né? Agora, isso do filme, é claro que o Tarcísio está sentindo o cheiro de carne queimada, para usar uma expressão do Humberto Eco no Nome da Rosa.
que é uma situação lá em que o menino, que é noviço, tenta salvar uma mulher, só que se ele fizer isso, que vai ser queimada, se ele fizer isso, aí mais gente será queimada, aí o mestre dele diz, para, porque já é carne queimada. Né? Ele está sentindo o cheiro de carne queimada. Não só pelo que se sabe, que já gerou estrago, mas ao que não se sabe. O Reinaldo agora está dizendo que o que não se sabe é uma ameaça. O problema é que a história está tão mal contada que necessariamente será necessário preencher alguns espaços em branco aí. E aí o Tarcísio está falando, lembra eu que não servi lá atrás? Lembra eu que o Eduardo Bolsonaro fazia vídeo dizendo que eu era falsa direita? Lembra eu que o Eduardo Bolsonaro dizia que eu era a direita que queriam para apagar o bolsonarismo do mapa? Em certa medida, era a mesma verdade. Que era assim, um sonho de um pedaço importante da elite brasileira é ter bolsonarismo sem Bolsonaro. Quer dizer, eu quero esses valores, porque eles me são úteis, mas sem esse bronco, ou esses broncos. Sem Bolsonaro. Né? Aí ele falou, eu não tenho por que ficar justificando esse mané. Né? Tem muito a explicar. E a gente precisa lembrar, para arrematar isso, né, o vídeo Catita, né, Catita, gênero, um só, o vídeo todo Catita de Bolsonaro, né, que fez a mesma coisa, só para lembrar, né? Ai, amado, pergunta para ele, pergunta para o Flávio, mais ou menos o que fez o Tarcísio agora. Tem muito a explicar. Vamos só lembrar o vídeo da Michelle? Só fala pra gente sobre o caso do Flávio, da campanha do Flávio, se a senhora puder. A gente está aqui na inauguração da pré-candidatura da Maria Amélia, gente. A nossa futura deputada federal. Mas só comentar um pouco. Tão querida, o Flávio tem que perguntar pra ele. Mas eu queria saber como que a senhora avalia. Avalia o caso. Eu queria saber a opinião da senhora primeiro. Quando eu posso conciliar a agenda, eu participo de eventos como esse, tá? Vamos continuar então a nossa conversa aqui, porque teve uma escalação aí interessante pro filme Dark Horse, sabe? O filme sobre o Jair Bolsonaro. O pastor Silas Malafaia chegou a ser escalado pro filme. A ideia era que o Malafaia interpretasse o pastor que celebrou o casamento do Jair e da Michelle. E na vida real, foi ele mesmo que celebrou essa união em 2013, lá no Rio de Janeiro. Segundo o Globo, a produção do longa-metragem chegou a incluir o Malafaia no Carômetro, que é esse documento que mostra o elenco, que está lá no set de filmagens. Só que, segundo integrantes do time, ouvidos pelo jornal, os responsáveis pelo projeto chegaram até a informar as equipes que o Malafaia seria o intérprete da cena, mas às vésperas da gravação ele desistiu de participar. O Malafaia foi questionado, né? Ele afirmou que não seria conveniente participar de uma obra artística. Ele disse o seguinte: eu falei, não vou participar de um filme, sabe? Para fazer o filme tem que ser artista. Eu não sou artista. Eu vou fazer um papel do que eu não sou? Então, achei que não. Naquela época não havia nada disso, no caso Flávio Porcaro, mas eu falei não. Para a minha imagem, eu não acho isso uma boa. Eu sou um líder evangélico, sou um pastor, então, já que estão escolhendo só artistas para o filme, escolhe um artista e põe no meu lugar. Hoje a gente sabe que o Dark Horse está nesse centro da crise envolvendo a relação do Flávio com o Daniel Porcaro, então talvez tenha sido uma decisão interessante da parte do Malafaia, hein, Reinaldo? Rapaz, eu não me meti nessa roubada em nome de Deus. Não, não que o Malafaia, que é um orador muito competente, né, sem dúvida nenhuma, não que o Malafaia não se meta em política para valer, né? Mas parece que na concepção dele, né, e eu acho que como líder religioso ele se mete demais, mas aí é uma escolha dele, né? Não minha. Mas aí parece que ele entende, sim, o papel dele como líder religioso, entende que na condição de líder religioso ele pode e deve se meter em política, porque são, então, os valores que estão em disputa. Agora, não é artista. E de bobo ele não tem nada, né? E de bobo ele não tem. Você vê, ele participa, o filme Apocalipse nos Trópicos, da Petra Costa,
é, que é um documentário brilhante, né? E a Petra Costa conseguiu a autorização dele para gravar ali os bastidores daquilo que ele fez. Ele tem um entendimento as escolhas, a meu juízo, todas erradas, não com nada. Agora, ele tem um entendimento da política, um entendimento desta questão religiosa vis-à-vis os valores, que é bastante complexo, tá longe um idiota, mas muito longe, né? E, evidentemente, deve ter sentido algum cheirinho estranho ali, né? Mas também se informa uma coisa, né, com isso. Malafaia sabia do filme. Sabia do filme, agora, evidentemente, saber do filme não quer dizer que soubesse das lambanças que estavam em curso, né? Mas que deve ter sentido um cheirinho ruim, sentiu. Note que ele não se negou a participar do documentário da Petra Costa. Não se negou. Ao contrário. Franqueia acesso a ela é muito impressionante. Aliás, as duas coisas muito impressionantes, que ele tenha franqueado esse acesso, tranquilo, sem problema, e que ela tenha a importância que aquilo tudo teria. É um filme muito importante esse que a Petra Costa fez. Né? Muito importante. Em muitos aspectos, é muito melhor que Democracia em Vertigem no seguinte sentido. Tem uma capacidade de antevisão ali, analítica, que é muito mais aguda, assim, muito mais profunda. Né? E ele participou. Mas do resto ele não quis saber, não.